Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje a gente vai falar um pouco de política, falar um pouco de Santa Catarina, entender como é que está esse cenário de 2026. E nada melhor do que eu trazer nosso amigo, deputado federal, Jorge Goettel. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel, obrigado pela oportunidade. É um prazer aí falar com você e com toda essa grande audiência que você tem, né? E que sempre estão atentos aí nas pautas que você traz, né, para o nosso público aí. Vamos contar um pouco da nossa história hoje aqui E contigo. como é que foi essa sua chegada aí na política, né? Como é que o Jorge Goettel acordou, era pequenininho e falou, vou ser político, né? Como é que acendeu essa provocação, assim, de entrar para a política, né? A gente é muito fruto do meio, Gabriel. Hum, Então eu nunca tive no radar assim como projeto de vida, né? Ser político, mas a política sempre esteve presente lá na casa do meu pai, né? hum, Eu que sou lá de Mirim Doce, eu já trabalhei aqui em Joinville, sabia? ó. Trabalhei em Joinville, aqui nas casas pernambucanas, e nos restaurantes, bar aqui, que é o meio-dia, daí eu ganhava boia ali. Então eu trabalhava no bar São Paulo, no Bar São Paulo, Sim. perto do terminal, ali no centro de Joinville. Então, eu trabalhava, porque durante o dia eu trabalhava na Pernambucana, ao meio-dia no bar São Paulo, que daí eu ganhava o almoço ali, daí já ficava mais barato, né? Morei em vários lugares aqui em Joinville, isso foi dos 18 até os 20 anos. Esses dias até eu estava lembrando, o meu primeiro porre foi aqui em Joinville, porque eu recebi o meu primeiro pagamento, quando eu fiz 18 anos, dia 10 de abril. Naquele tempo, as empresas pagavam no dia 10. Aí Hum. eu recebi o pagamento, eu morava numa pensão ali no bairro Floresta, por ali, embaixo do Salão Vera Cruz, e daí eu recebi o pagamento, nós fomos num boteco ali perto, e tinha uma batida de abacaxi. Batida de abacaxi. Meu, eu tomei um porre de batida de abacaxi. Nossa senhora, até hoje não me entra batida de abacaxi. Mas é uma experiência que eu tenho aqui. O meu pai foi vereador com 21 anos e com 80 anos, lá em Mirim Doce, lá no Alto Vale, que nós Hum. temos muitas pessoas do Alto Vale que moram aqui na região de Joinville. E aí, então, a política estava no nosso dia a dia. Meu pai era um líder comunitário, nosso mundo político era aquele mundo ali de Hum. Pinhalzinho, interior do Mirim Doce, que tinha uns 400 eleitores, mais ou menos. Essa era a política para nós, né? Sim. E o pai sempre cuidava do reduto dele. E sempre gostou muito de servir, de ajudar as pessoas, coisa e tal. Depois eu tive vários familiares, prefeitos, vereadores, deputados, né? E eu sempre fui pegando Foi gosto, vivendo naquele meio, né? pela política, pela política. Aí eu vim para Rio do Sul, com 12, 13 anos, eu vim para Rio do Sul trabalhar de garçom. Então, saí lá de Mirim Doce, vim para Rio do Sul trabalhar de garçom. Trabalhei de garçom em Rio do Sul dos 12 até os 18. Depois eu vim para Joinville. Depois Hum. que eu vim para Joinville, trabalhei 2 anos aqui nas casas pernambucanas. E aí, voltando para Rio do Sul, aos 20 anos, aí o meu irmão já era, por essa época, logo ele virou vereador, prefeito, depois deputado, coisa e tal. Então a gente sempre participava das campanhas dele, né? E de outras campanhas de familiares, cunhado, prefeito, coisa e tal. E eu tinha atividade comercial ali em Rio do Sul, tenho ainda, a lanchonete que eu trabalhei de garçom, Olha só. eu tenho ainda lá em Rio do Sul, que é a lanchonete Minister. E aí, em lanchonete sempre tem política também. E lá Uhum. especificamente na lanchonete tinha uma mesa de senadinho, igual tem toda a cidade, assim, onde as pessoas fazem a fofoca ali. Então a gente vivia, daí eu fiquei mais próximo ainda da política. Então passei a coordenar campanhas, organizar campanhas, presidente de partido, coisa e tal. Eu militei um tempo no PP, que a origem da nossa família era do PP, do 11, Uhum. do 11. Então, eu sempre digo que eu fui muito feliz no PP. Depois, em 2005, por aí, eu fui para o PL, para o PR na época, Uhum. fiquei até o ano passado no PR, fui muito feliz no PR, até 2024 eu fiquei no PR. E agora estou no Republicanos como presidente estadual do Republicanos, né? Um convite feito pelo governador Jorginho Melo e pelo
que é meu amigo, né? Então, que eu estava no PL, ele me liberou para mim assumir o Republicanos, e pelo presidente Marcos Pereira. Mas em 2018, o que aconteceu? Eu sempre gostei de bastidores, nunca imaginei. E meu sonho, quando eu era lá de Rio do Sul, de Merindus, meu sonho, sabe o que era quando eu era garçom? Era ter uma lanchonete, um boteco, isso que eu imaginava, né, para o meu futuro. De grandeza. Coisa. Já era demais para mim, Sim. demais para mim. As pessoas perguntam, tu sonhou alguma vez, Jorge, ter a empresa que tu tem, morar onde tu mora? Eu digo, que sonho? Quem é lá do interior, assim, igual eu jamais sonha algo assim, né? Então, eu sonhava era ter uma lanchonete. Então, depois eu tive várias lanchonetes, restaurantes, né? E também hoje a gente tem uma empresa, eu tenho mais de 5 mil funcionários, quase 6 mil funcionários nas nossas empresas. Então a gente foi evoluindo, crescendo, mas muito fruto das circunstâncias e muito também ajuda das pessoas. Eu sempre fui muito ajudado. Eu costumo dizer que Deus é muito exagerado comigo. Porque sempre coloca pessoas boas na minha vida, bem intencionadas, e me dá muita oportunidade, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, sabe, Gabriel? Ninguém chega. Então, a gente sempre depende das circunstâncias, depende da ajuda de amigos, familiares, e, claro, você fazer a tua parte. Então, eu penso que eu sempre fiz a minha parte também, né? Então, sou muito realizado, mas bem além do que eu imaginei, bem além do que eu necessito. Por causa disso que eu trabalho bastante e por causa disso eu acho que eu gosto muito da política. Porque o poder do mandato, eu gosto do mandato, eu gosto do poder do mandato, mas para servir as pessoas. Usar o poder do mandato para servir, não para me servir. Então, e claro, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho benefícios e mais eu me vejo na obrigação de fazer mais pelas pessoas, pela sociedade. Porque se é verdade o que eu falei e é que eu não imaginava estar onde eu estou, então é lógico que eu tenho que me doar muito, entregar muito, para compensar pelo menos um pouco dessas oportunidades que Deus proporcionou para mim, né? Porque Ele me deu... E Deus, eu acho que espera isso da gente. Que aquelas pessoas que têm mais oportunidade, mas também que eles tenham mais vocação, mais vontade de servir e ajudar, para retribuir isso, porque senão não é justo. Pô, o Jorge recebeu mais, o outro recebeu menos oportunidade. Então, certo, Deus deu uma olhada e disse, não, eu vou dar essas oportunidades para o Jorge, mas o Jorge vai me compensar em ajudar, em servir, em criar oportunidades para outras pessoas, senão não faz sentido isso, né? Então, eu com essa responsabilidade é que eu recebo essas funções e que eu estou de deputado. Em 2018, concluindo a tua pergunta, em 2018, o deputado Jorginho, então ele não ia, candidato a senador, e um dia ele e a família dele, em maio, mais ou menos, quase nessa época, um pouquinho depois, a eleição era em outubro, e ele em maio, ele me convocou, ele e os filhos dele, o Bruno e o Felipe, para mim ser candidato a deputado federal no lugar dele. Aí não estava no meu radar, eu disse, tenho que pensar, não sei. Então falei com a minha mulher na época, falei com o pessoal da minha empresa, com alguns familiares. Então, depois de muito pensar, muito conversar, com algumas lideranças políticas também, eu tomei a decisão de ser candidato, então, a deputado federal no lugar do governador, do deputado Jorginho na época, né? Então, fiquei suplente. Assumi um período em 2020, gostei da experiência, um período que o deputado Peninha que cedeu para mim, gostei da experiência, e aí então, de 2020 até 2022, eu já tinha esquecido até de mandato, tá? Porque eu era suplente, né? Eu tinha esquecido. Mas daí, como eu assumi, reacendeu. Peguei gosto, daí de 2020 até 2022, eu fui trabalhar na pré-campanha, Gabriel, na pré-campanha para 2022, porque daí eu optei, opção minha, de ser candidato em 2022, espontaneamente. Em 2018,
Foi para ajudar pelo embalo. Foi para ajudar o senador, né? O deputado Jorginho, que hoje é governador. E agora, em 2022, não, eu espontaneamente decidi ser candidato. Aí trabalhei 2 anos na pré-campanha, muitos amigos ajudaram, familiares, tudo me ajudaram. Aí o resultado, a gente foi eleito deputado federal e estou exercendo o mandato de deputado federal com muita responsabilidade, com muita dedicação, sempre com muita coerência e sempre praticando o que eu falo, né? Nas campanhas eu já falava que comigo os eleitores não iam ter surpresa, porque eu ia praticar o que eu falo. E eu continuo exercendo o mandato dessa forma, com coerência e praticando o que eu falo e usando o poder, usando o mandato para servir as pessoas, não para me servir. É dessa forma que eu exerço o mandato, é dessa forma que eu entendo que o político eleito deve se comportar, porque a gente, com mandato, seja vereador, prefeito, deputado, qualquer cargo, a gente passa a ser funcionário do povo, a gente é funcionário do contribuinte, porque, afinal de contas, o que a gente recebe, salário, eu estou aqui falando com você, eu vim para cá, a gasolina é custeada, né, eu tenho a minha assessoria que é custeada, tenho o meu salário, né, mas quem é que paga isso? Não vem do céu, não vem da árvore, não nasce o dinheiro. Quem paga é o contribuinte, é os impostos que o contribuinte, que o cidadão de Santa Catarina paga, é que a gente recebe daí os nossos benefícios, salário e as nossas assessorias. Então, mais do que nunca, simplificando, qualquer político eleito é empregado nosso, é empregado do contribuinte. Eu, como empresário que sou, eu empreendo desde os 20 anos, então eu gosto que os meus colaboradores, cuido bem deles para eles fazerem uma boa entrega, para eles serem bons funcionários. Da mesma forma, eu exerço o meu mandato como servidor público, procurando ser um bom funcionário para o meu patrão, que é o contribuinte de Santa Catarina e o contribuinte brasileiro. Então, é dessa forma que eu exerço o mandato. E eu acho que é muito isso, né? As pessoas, eu acho que às vezes confundem política com politicagem, né? E o ato da política, ele é um ato de convergência, né? Nem sempre, obrigatoriamente, tem alguns movimentos que a gente faz que não é compreensível, né? Só que para a gente conseguir, às vezes, aprovar, para trazer, a gente tem vários caminhos para se chegar nisso, né? A política, ela dá isso daí. E ela te dá status de resolver coisas que eu, Gabriel, como cidadão comum, não vou conseguir, né? Porque eu sou lá, e não é o Jorge que está indo quando vai falar. É o Jorge, deputado, representando o estado de Santa Catarina. Então, o peso e a força disso, eu acho que ele é transformador, né? É um pensamento que eu tenho muito, né? Quando a gente vê o político caminhando e transformando os locais, utilizando a política na sua essência, na arte da convergência, é que a gente vê, né? Então, eu já acompanho o seu trabalho aí que você vem desenhando aí por Santa Catarina e trazendo muito essa coerência, né? De ser claro com o seu eleitor, mostrar para o seu eleitor, né? O funcionamento, como é que funcionam as coisas, né? Então, às vezes, não adianta a gente fazer uma votação onde não vai dar resultado. É preferível, às vezes, ter um caminho político que vai dar muito mais resultado. Desculpa. Mas aí você foi eleito deputado federal, certo? Você não tinha concorrido a nada, é isso, né? Correto. Só participou de... Participei ativamente. Só, né? Eu acho que o bastidores. Eu acho que o trabalho de bastidor é o mais cansativo. Você sabe, Jorge, que quando eu saí candidato a vice-prefeito, não era para mim sair. Parecido assim com a sua história. Eu fui para ajudar um amigo meu que ia ser candidato a prefeito. Ajudei a arrumar partido, qual partido que a gente ia sair, ajudei a escolher candidato, tudo acertado. Em abril, fechou a janela de filiação, tudo pronto, os pré-candidatos mais ou menos desenhado, a gente mais ou menos combinou quem que poderia ser os nossos vice, para a gente juntar chapa com outro partido. Esse meu candidato faleceu, da noite para o dia, literalmente, né? Assim, uma pena, e ele era comunicador, ele tinha um programa sábado de manhã,
E ele falava assim, Gabriel, caso falte alguém, eu te ligo sábado de manhã para você participar. Né? Então, né, eu ficava mais ou menos. E aí meu telefone toca sábado de manhã, eu falei, é ele, né? Já. E aí era o contrário, era a notícia de que ele tinha. Vida. E aí eu no meio daquela... Sinto muito. Daquela confusão, né? Um grande amigo, além disso, porque como a gente vinha fazendo esse trabalho, eu fiquei muito próximo deles nos últimos 4 meses. A gente andava praticamente todo dia junto, né? Então, muita intimidade, muito entendimento de futuro, né? Então, muitos sonhos que, na verdade, eu vi morrendo dele, né? Então, um impacto muito forte. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque eu estava com toda aquela turma pronta, um cenário pronto, o partido pressionando, no bom sentido, vai sair candidato, quem que vai ser, quem que não vai, e aí eu fiz uma reunião com a família, porque a decisão não estava mais no meu, né? Falei para a família, não é o momento, mas eu preciso saber o que vocês pensam, que vocês querem que faça, né? Eu continuo aqui a servir o cara que estava lá. E aí a família foi muito legal, porque a família falou, olha, o desejo dele era que houvesse eleição, que houvesse alguém. Então, como você estava caminhando com ele, tens carta branca para fazer o que quiser. Se você quiser sair a prefeito, sai. Se você quiser sair a vice, você sai. E aí eu fui construir. Eu, ao contrário, eu nunca tinha participado de política, Jorge. Eu sempre sou um leitor desde pequeno, lá em casa, sempre gostei de política. Mas nunca quis participar de política, porque a gente vem de uma família de voluntário. E a gente sempre teve medo de participar de política e atrapalhar o trabalho de voluntário. Sempre não sabia andar por esses dois caminhos. Aprendi nesse andar meu hoje da história, né? Mas daí acabei entrando. Daí montei um projeto junto com uma pessoa, coloquei uma pessoa como candidato a prefeito, que eu entendia que naquele momento não era eu para ser o cabeça de chave. E aí montamos um projeto bem bonito, assim bem, bem legal, uma construção. E aí acabei entrando na política, assim, foi entrei nela sem querer, brincadeiras à parte, mas muito com esse ideal de ajudar, né? Então, eu fui para ajudar uma pessoa dentro de um projeto legal, muito isso que você falou, assim, você falou da história do Jorginho, né? De ajudar no projeto, né? A gente vinha falando isso no bastidor, né? Eu acho que essa é o grande olhar da política. O quanto que eu posso entrar para contribuir, né? Não entrar por entrar. Não, eu quero entrar porque é bonitinho ser. Eu já falo para a pessoa, bonitinho não é porque é difícil, soa, cansa. Não é, Jorge? Não para, né? Para fazer a boa política, né? A política que as pessoas esperam, é muita renúncia. Muita renúncia. Você renuncia muita coisa. Principalmente deputado federal, né? Deputado federal está em Brasília, né? Então, quando ele não está em Brasília, está em roteiro, ele renuncia muito ao convívio familiar, ao convívio dos amigos, ao lazer. O político que quer trabalhar, que quer fazer entrega, né? Que quer servir, né? Eu exerço o mandato dessa forma. Algumas vezes esse final de semana, sexta-feira eu estava em Ituporanga, encerrei a noite lá em Ituporanga, vim dormir em Itajaí, fiz roteiro, né? Sexta de manhã até a noite, encerrei em Ituporanga. Aí eu tinha feito umas homenagens lá que eu ia receber do hospital lá de Ituporanga, que eu ajudei. Aí eu vim dormir em Itajaí. Cheguei pela 1h da manhã, mais ou menos, em casa, 2. Aí sábado de manhã, eu tinha uma reunião em Itajaí. Ao meio-dia, eu tinha reunião em Benedito Novo, sábado, agora. À tarde, eu tinha reunião em Blumenau. E à noite, eu fui encerrar lá em Aurora. Nossa. Voltei lá perto de Ituporanga. Aí chegamos em casa, era umas 2 e pouco da manhã. Então, aí, onde eu estava lá em Aurora, eles... Jorge, tem que tirar uns dias e vem aqui, vamos passar uns dias aqui no meu sítio, coisa e tal. Ele tem um sítio muito bonito, coisa e tal. Tinha um aniversário de amigos lá, tinha bastante gente. Eles vêm aqui passar uns dias com nós, coisa e tal. Daí eu disse para ele assim, o prefeito Lila, eu disse, Lila, a hora que eu tiver uns dias, eu quero ficar em casa, que eu tô com uma saudade de casa pra caramba. Eu não tenho essa prerrogativa
de tirar uns dias, né? Então, eu sempre fui muito de trabalhar. Falei que eu comecei com 12 para 13 anos, né, de garçom, e depois disso eu sempre emendei trabalhando, né? Então, e na política não é diferente. Então, é claro que eu estou de visita em casa. Ontem, então eu estava em casa e eu priorizo quase sempre aos domingos estar em casa. Daí eu estou com a família ali. Hoje de manhã eu tomei café com alguns deles lá de casa e depois eu já saí para roteiro. Eu saí 15 para as 9 de casa, então vou em roteiro até a noite. Então, é assim que a gente exerce, né, o nosso mandato todo dia. Ou está em Brasília, terça-feira eu vou para Brasília, eu ia hoje à noite, mas vou amanhã cedo. Terça eu vou para Brasília e fico até quinta-feira, volto quinta e correria, né? Então tem é o que você falou, tem essa renúncia, que a gente renuncia a muita coisa, né? E se dedica a outras. Mas isso eu não estou reclamando não, porque isso eu já sabia, porque eu era do meio, eu já sabia e não reclamo, não reclamo. Por causa disso que quando você faz política para servir, você tem que estar disposto a isso. O Papa Francisco, eu me questionava muito uma época, por que de fazer tudo isso, né? Abrir mão de tanta coisa. E um dia eu estava numa homilia do Papa Francisco, numa missa dele, no bairro Barriados, ali no Paraguai, e ele dizia sempre que a política é a forma mais elevada da caridade. A política é a forma mais elevada da caridade. E vem ao encontro do que tu falou. Por mais dinheiro que o cidadão tenha, vamos pegar exemplo aqui teve um prefeito aqui em Joinville, seu Udo Deller, foi prefeito aqui em Joinville, né? Então, mas ele, empresário de sucesso com certeza ele realizou nos 8 anos de mandato dele, ele ajudou, ele realizou, ele transformou vidas muito mais nesses 8 anos do que em toda a vida dele. E ele já é um senhor de uns 70 anos, ou até mais, talvez, não sei a idade dele. Né? Mas ele não fez pelas pessoas como empresário, igual ele fez nos 8 anos como prefeito. Não é porque ele não tem vontade, mas é que o poder do mandato político te dá uma condição que o poder econômico não dá. Por mais vontade que ele tenha, por mais vontade que ele tinha, ele não conseguia ajudar tanto as pessoas como ele ajudou, como ele transformou quando ele foi prefeito. Por causa disso que o mandato de prefeito, de vereador, de governador, deputado, usado a serviço das pessoas, a serviço da comunidade, a serviço da cidade, transforma vidas. Então, por causa disso que pessoas, digamos, como o seu Udo Deller, né, se dispõem a entrar na política, se dispõem a estar na política. A gente se questiona algumas vezes, né? O porquê, se já tem tanto dinheiro, por que entra na política? O porquê que o seu Geraldo Werninghaus, da VEG, entrou na política? É porque eles sabem que a política bem feita dá essa condição de você transformar a vida das pessoas, né? Então, isso é muito bacana, isso que é gratificante, e é isso que vale a pena para a gente, é isso que dá prazer, é isso que dá ânimo para a gente não desistir. Então, isso move a gente. Então, dentro dessa forma, é que eu gosto muito de exercer o mandato, pelo fato de a gente sentir que a gente está impactando positivamente na vida das pessoas. Sabe, Gabriel? Vou te dizer um negócio. O Jaime Lerner, ele falava que era nosso vizinho, governador aqui do Paraná, prefeito de Curitiba, que transformou o Paraná, transformou Curitiba. Ele dizia assim, que o bom político produz dinheiro. Boa. O bom político produz dinheiro. Porque quando um político realiza uma obra, pavimentou uma rua, fez uma escola, fez uma creche, ele está transformando a vida daquelas pessoas, ele pavimentou uma rua, fez uma ponte, fez um viaduto, um elevado, aquelas propriedades ali em volta, aqueles imóveis, e você que é da área sabe bem, que acabou com a poeira e com a lama, passam a valer mais, não passam? Passam. Portanto, o bom político, quando faz essas obras, ele está
produzindo dinheiro para a população. O governador Jorginho, puxando a brasa, mas o governador Jorginho está trabalhando para fazer uma rodovia, a rodovia do mar, paralelo a 101. Ele está transformando dinheiro para aquelas pessoas, à margem ali, para a população catarinense, para a economia vai fluir mais rápido, né? Então, é isso, o bom político produz dinheiro. E por mais poder econômico ou social que você tenha, é só através da política que você consegue transformar a vida das pessoas, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado. Então, isso é edificante. Por causa disso que a gente deve fazer política sempre com os bons políticos, né? Aqueles políticos que estão na política para servir, para ajudar. E eu vejo você assim, você já gosta de servir, gosta de ajudar, né? Já faz muito pelo setor, mas não tenha dúvida nenhuma que a hora que tu tiver o poder do mandato, você vai poder fazer muito mais. Você sabe que eu sempre participei bastante de conselhos de cidade. Por conta de eu me dedicar com venda de áreas, sempre a preocupação de entender para onde que as cidades estavam indo. E é transformar. Você fala isso, eu vejo como que a nossa interferência, no bom sentido, transforma, né? De você transformar uma área que era rural em urbana, de você tornar aquele local com potencial, de repente, para empresas, e você trazer ajudar a trazer as empresas. Então, exemplo, eu como corretor trouxe muitas empresas, eu falo para muitos prefeitos, né? Eu falo, o mercado imobiliário, ele ajuda as prefeituras, porque a gente traz empresas, a gente traz a população, traz gente nova para morar, né? Veja o exemplo do Itapema, Balneário, ele é um ato de transformação dos corretores. Bairro novo que nasce. Um bairro novo, o loteador faz lá um loteamento novo, é um bairro novo que nasce. Então a gente ajuda a transformar o ambiente, né? E eu, quando participava desses conselhos, eu lembro que às vezes a gente começava a se discutir, eu falava assim, pessoal, olha, a gente tem que estar sentado aqui sem olhar o interesse próprio. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque eu quero um tanto aqui. Então nós temos que olhar isso aqui com o interesse de como população. Aí nós vamos conseguir chegar no meio do caminho. Senão a gente vai ficar meia hora discutindo e não vamos chegar. E foi com esse olhar que a gente transformou. Eu vou pegar meu exemplo lá de Garuva, né? Com um olhar muito carinhoso, pô, a Garuva está se transformando, né, num potencial, e muito esse trabalho feito ali nos bastidores, que a gente foi construindo no bastidor, Joinville também participando, Barra Velha participando, né? Entendendo, né, o que é o gosto da população, né? E ajudando também a mostrar as pessoas para o futuro. Porque eu acho que esse é o grande trabalho do político, né? A gente está ali para ajudar a enxergar não o amanhã daqui a um ano, pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, muito projeto, muita lei que vai ser aprovada hoje, muita coisa que vai acontecer, ela vai impactar na vida do cidadão lá na frente, né? Então, vamos dar um exemplo aí da história que você falou do Jorginho, da história do contorno. Ele está pensando num projeto, não é só para agora. Óbvio, a gente tem aquele gargalo ali em Itajaí, mas não é só, porque ele vai começar aqui em Joinville e vai conectar ali em Governador Celso Ramos. Quer dizer, é um projeto pensando a Santa Catarina para 20 anos. O projeto das escolas gratuitas. Qual que vai ser o impacto que nós estamos falando educacional na população de Santa Catarina? O nível, qual que vai ser a qualificação dos nossos profissionais daqui a 10, 20 anos? Vai ser muito grande, Jorge. E aí a gente vai ter um pessoal com alto índice, né, de escolaridade no estado. Então, quer dizer, a gente vai atrair bons trabalhos para as pessoas que estão aqui. Então, eu acho que a política é a arte de a gente também conseguir prever o futuro no bom sentido, onde a gente desenha projeto, onde a gente faz obra, não só pensando no agora, e sim pensando no futuro. Sem dúvida nenhuma, Gabriel. E você corroborou com o que nós estávamos falando, quando você fala que e vocês têm um papel muito importante, né? Os corretores, né? Então tem um papel muito importante no desenvolvimento das cidades,
Mas veja que sem a mão do político, do vereador, Não você não funciona. consegue transformar, Não. não é mesmo? Ou do É um prefeito. trabalho em conjunto. Como é que tu transforma uma área rural em urbana? Passa pela Câmara de Vereadores, Sim. não é mesmo? Então, sempre a política está no nosso dia a dia, está no dia a dia da dona de casa lá, porque algumas vezes, né, uma ação pode subir lá a carne, pode subir o pão, pode subir o trigo, pode subir o arroz, né? Então, tem tudo a ver com a política. Agora nós tivemos há pouco, por exemplo, o tarifaço do Trump afetou a vida das indústrias, dos trabalhadores, fechou fábrica em Rio Negrinho, fechou fábrica em São Bento, fechou fábrica em Mafra, fechou fábrica em Lages. Quer dizer, uma medida política, né? Então, afeta a vida, o dia a dia de todo cidadão brasileiro. Agora tivemos, por exemplo, o ano passado, fiquei muito feliz que eu pude também participar dessa votação, aprovamos a isenção do imposto de renda. Para quem ganha até R$5.000 tem isenção de imposto de renda e para quem ganha até R$7.000 ainda tem um pouquinho de isenção. Veja, isso vai afetar a vida das pessoas, porque imagina aquele trabalhador, quem está nos assistindo, trabalhador, boa parte da população, a maior parte da população, impactou na vida de 20 milhões de brasileiros, né? Os gerentes, quantas pessoas que trabalham aí em vários setores, né? Vários setores que ganham até R$5.000, que vão poder, vão acrescentar no salário mais R$300, R$400. R$400, R$300, R$400 por mês. Contando o 13º, dá em torno de R$4.000 e poucos reais, 13º e férias, dá em torno de R$4.000 e poucos reais por ano. Olha só o que significa. Então, na verdade, quem ganha até R$5.000, a partir de 2026, passou a ganhar um 14º. Porque o acúmulo dessa isenção do imposto de renda vai dar mais um salário para ele lá no final do ano. Isso vai impactar onde? Vai impactar na casa dele, né? Na casa dela, na casa dele, porque vão poder comprar mais, vão poder consumir mais, vão poder guardar mais, né? E aí o comércio também ganha, a economia gira, todo mundo ganha. Isso é uma medida política, né? E assim é no dia a dia, tantas medidas políticas que nos impactam positivamente e, infelizmente, algumas vezes medidas políticas impactam negativamente, como aconteceu com o tarifaço do Trump. Da mesma forma, aprovamos semana passada o Vale Gás, que milhares de pessoas vão ser beneficiadas, né, podendo ter o Vale Gás, né, um gás gratuito para aquelas pessoas que não conseguem pagar. E assim, outras medidas, né? Então, a boa política, nós temos que fazer política com bons políticos, porque sempre eles estão afetando na nossa vida. É de uma responsabilidade muito grande a gente exercer um mandato político, né? Então, a gente tem que exercer sempre com muito respeito, com muito zelo, com aquele nosso patrão, que é o contribuinte, né? Uma coisa que eu digo, Gabriel, você é um político, porque você faz a política lá no segmento, você faz política na entidade, né? Então, eu sempre digo, o problema do país, do Brasil e do mundo, que é muito complexo, nós temos muitos problemas para resolver, se resolvia fácil. Só precisaria que o político praticasse o que fala. Que o político praticasse o que fala. Porque muitas vezes o político fala uma coisa, mas pratica outro. Não é mesmo? Ele fala, ele discursa, porque tu nunca viu um político dizer que vai ser, olha, eu quero ter o mandato, eu quero me eleger, coisa e tal, porque eu quero ter o poder, porque eu vou roubar, eu vou fazer sacanagem. Ninguém diz isso, mas depois, quando se elege, acaba fazendo, não é mesmo? Então, quer dizer, se o político, na verdade, todo cidadão, né? Se todo cidadão praticasse o que fala, o mundo seria outro, nós viveríamos numa paz enorme, nós não teríamos um país tão desigual, muitos ganhando muito e tão poucos ganhando tão pouco, então teria que ter mais equilíbrio. A minha luta e o que mais me inspira a exercer o mandato é nós diminuir a desigualdade do país.
nós diminuir a desigualdade do país. Então, eu acho que isso é que dá sentido, nós criarmos oportunidades iguais para todos, porque o que muda entre uma pessoa e outra são as oportunidades. Então, nós temos que criar políticas públicas para criar oportunidade, para dar oportunidades iguais para as pessoas. Elas tendo oportunidades iguais, aí vai de cada um, né? Agora, no Brasil não é assim. No Brasil nós temos a casta lá de privilégios e depois as outras pessoas que não têm tanto privilégio, né? Um exemplo é a Universidade Federal. Nas universidades federal, você vê lá nos estacionamentos das universidades federal, você vê carrões, você vê Porsche, BMW, Audi e assim por diante. E nada contra. Mas por que isso? É porque nos vestibulares de Universidade Federal só passa aqueles caras que são criados na Nutella, no apartamento, aqueles caras que podem fazer um cursinho, aqueles caras que estudaram sempre em escola privada, né, que tiveram, digamos, uma base maior. Daí vai disputar o vestibular com aquele cara que tinha que trabalhar o dia todo, estudar à noite, fazendo escola pública, não tinha tempo para estudar porque tinha que trabalhar, tinha que ajudar o pai e a mãe. Qual é a culpa dele aqui? A culpa dele é porque ele não teve um pai e uma mãe rica para dar condições de ele poder estudar com tranquilidade igual esse aqui. Então, nós temos que criar oportunidades iguais para esse cara aqui poder ter as mesmas condições desse aqui, porque senão essa elite sempre vai continuar disputando as melhores vagas, os melhores concursos, coisa e tal. E esse coitado aqui, que o crime dele é não ter as mesmas oportunidades, o crime dele é o pai não ter as mesmas oportunidades que o outro, ele vai o quê? Vai fazer uma faculdade EAD, nem é aquela que ele quer, entende? E disputar outras vagas de trabalho de menor valor agregado. Então, por causa disso que eu gosto muito, eu falava para o governador Jorginho, para o senador Jorginho eu falava, quando ele lançou na campanha a universidade gratuita. Eu dizia para ele, olha, senador, mesmo que eu fosse seu adversário, eu votaria no senhor. Eu votaria no senhor porque isso o senhor vai dar condição para as pessoas de menor renda poder realizar a faculdade do seu sonho. E já está realizando, então eu me sinto muito realizado, muito feliz, né, por ter participado desse projeto do governador Jorginho, né, e ele ter implantado a universidade gratuita. Nós temos que criar políticas públicas para dar oportunidades iguais para as pessoas. Eu vejo algumas vezes algumas pessoas batendo no peito porque eu sou o cara, porque isso, porque aquilo, que nada é. Ele está naquela posição pelas circunstâncias privilegiadas que os pais deles tiveram, não por causa dele, porque se ele não fosse filho daquele pai, ele não estaria lá onde ele está. Então, nós temos que criar oportunidades iguais, criar políticas públicas para achatar esse desnível da desigualdade entre uma população e outra, né? Então, porque nós temos muitas pessoas talentosas, o pecado delas é que não tiveram oportunidades iguais. Então, é nesse sentido que a gente tem que estar na política, para servir e ajudar essas pessoas também. Não queremos prejudicar as outras, não, mas ajudar essas pessoas também a terem melhores oportunidades. Aliás, eu vou sugerir para você, Gabriel, e para quem nos assiste, tem um filmezinho muito legal, muito legal, muito legal. É um filmezinho de 2, 3 minutos, né? Hoje as pessoas passam tanto tempo vendo bobiça no celular. 2, 3 minutos o filme no YouTube, A Corrida de $100. Assistam. A Corrida de $100 dá de entender melhor essa dinâmica que a gente está falando e a falta de oportunidades que as pessoas têm. Mas você sabe que a gente, quando foi para o Cresci, uma das nossas bandeiras era trazer solução, né? E eu trago isso muito comigo, né? É isso que você está falando. A gente tem que estar no local para trazer solução, né? Porque a gente acaba com a desigualdade a hora que eu trago solução para as pessoas. Eu trabalho com regularização imobiliária.
E a regularização, ela impacta socialmente. Então, vou pegar o histórico de Garuva. A Garuva, quando eu chego lá a trabalhar no mercado imobiliário, mais de 50% dos imóveis são irregulares, né? Irregularidades simples, algumas, né? Não averbação e tal, e outras mais complexas. Quando eu começo a regularizar isso, quando eu começo a trazer dignidade para essas pessoas, a gente começa a trazer impacto. Então, quer dizer, eu trago solução, eu sempre falo para meus corretores, a maioria das pessoas querem vender a coisinha bonitinha, né? Eu não tenho problema, eu venho todo daqui, eu ajeito. Né? Porque eu sei que ali tem a oportunidade, não só financeira, mas tem a oportunidade de eu criar um impacto na vida das pessoas. Né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala em documento, em governo, elas se complicam, elas não conseguem, né? Às vezes para as pessoas é muito complexo. Então, quando a gente começa a tornar essa vida para ela mais simples, eu vi exemplo agora esse movimento que o governador fez com o Detran, com os documentos, né, de ter facilidade para o cidadão chegar até esses documentos, e antes o cara tinha que cadastrar num local, ir em outro. É isso que a população precisa. Eu acho que como agente público, a gente tem que trazer solução. Né? Muito isso que você vem falando. Nós temos que nos preocupar em trazer solução para a população. Né? A população em si já sofre no seu dia a dia, né? É um desgaste, né? O cara fica pensando, a história dos 5 mil tem às vezes pessoas que não entendem do imposto de renda, o quanto que isso que vai impactar, né? Impacta naquele cara que às vezes não quer crescer, ele trabalha na fábrica lá, ele é um peão, ele não quer pegar um cargo de liderança, porque se ele pegasse um cargo de liderança, o imposto de renda ia matar aquilo que ele ia ganhar mais. Então hoje ele já pode subir a líder. Sem dúvida. Pode parecer um negócio besta, mas para quem está aqui no Prisma, né? Eu que nem você, eu tive uma trajetória, eu trabalhei em posto de combustível. Trabalhei lá como frentista. Né? E eu brinco, porque eu chego nos postos de combustível e falo para os caras, fica tranquilo que eu já sei como é que funciona. Falei, não sei, mas você já foi? Falei, já, trabalhei, já. E por sinal foi a época que eu mais me diverti na minha vida, porque no posto tudo acontece num plantão. Tudo. Era 24 horas? O posto era 24 horas. Você trabalhava à noite? Não, eu trabalhava de manhã, o meu turno era de manhã cedo. O mais histórico, assim, que é legal de contar, trabalhei lá em Itajaí, num posto Texaco do seu... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Dagnoni? Não, ele tinha 2 postos, né? Um na saída ali de Itajaí e outro na saída sentido... Testoni, não Dagnoni, mas eu quis falar Testoni, eu não lembrei. Testoni. E aí dia 1º de janeiro, né? Cheguei para trabalhar, a gente tinha 6 frentistas total. Eu era caixa e eu tinha 6. Eu cheguei dia 1º e ninguém apareceu. Mas daí tu já tinha, tu era coludo, era caixa. Daí caixa, não era frentista. Não, mas eu era frentista também, porque tinha que atender, né? Foi nesse dia... Aliás, tu é parecido com o Giovanni Testoni. Com o filho, o Giovanni. Gente boa ele também. Gente boníssima. E aí eu cheguei no posto, ninguém, 6 horas da manhã, falei, vou trancar o caixa, né? Tranquei o caixa, falei, vou ficar aqui sentado. 7 horas, ninguém apareceu. 8 horas começou o movimento. Aí fui abastecendo os carros, né? Aí chegou um cara do diesel. O cara do diesel ficou lá nos caminhões e eu fiquei com a gasolina. Gasolina, álcool. E abasteci e falei, pessoal, espera um pouco que eu já vou atender 3, eu vou pro caixa. E nesse meio do caminho tinha os caminhoneiros que estavam em viagem, passaram a virada do ano ali sozinho e dormiam no posto. E já eram conhecidos, né? Eu falei, já que vocês não estão fazendo nada, faz favor, vem ajudar a abastecer, vem. E aproveitou, né? Eles estavam ali sem atividade, sim, né? Eu falei, pode deixar que depois o almoço tá pago aí para vocês. E aí coloquei a turma toda. E até seu Testoni, ele chegou, depois ele falou, quem que é essa turma? Eu falei, estão trabalhando, deixa eles aí que já está acertado. Contratasse um monte de dentistas. Contratei. Mas foi bom, né? Tinha boas histórias, né? Então, é muito isso, né? A gente entender a dor do cara que tá, né? Eu brinco, tem um pessoal que me segue e fala, cara, você já trabalhou em tanta coisa? Eu falei, mas isso que me dá essa sensibilidade de entender o outro. Por eu já ter passado por muitas situações, então eu tenho o meu olhar diferenciado para o outro, né? Isso que você falou, né? Tem uma turma, uma casta que ela não passou por isso. Ela não sabe o que é estar no ponto de ônibus, na chuva, à noite, né?
não passou por isso, então ela não vai conseguir ter a sensibilidade de entender quando alguém falar para ela para resolver aquele problema, o quanto que aquilo interfere, né? E aquilo que você falou, daí o agente público vai lá, monta uma casinha no ponto de ônibus, né? Que pode parecer uma coisa simples, porra, mas o cara que estava ali no ponto, que sempre pegava chuva, ele vai agradecer, né? É muito impactante, né? Então, eu acho que é muito esse olhar que a gente tem que ter para a política. O quanto que eu vou conseguir de trazer de solução para as pessoas, né? E eu falo para as pessoas do dia a dia, né? As pessoas que estão ali no dia a dia, na angústia, no sofrimento que tem, né? Quanto que a gente vai conseguir impactar? O que que eu consigo fazer para trazer para essas pessoas algo para amenizar aquela trajetória delas, né? Eu dei aula para vigilante. E eu falo que a aula de formação é uma maravilha, porque eles estão um livro aberto. Quando vem na reciclagem, já passou 2 anos, 4, 8, aí eles vêm pronto já, né? Vem com todas essas respostas, pergunta. Eu era o cara que respondia as questões trabalhistas, eles adoravam perguntar para mim. Eu falava, isso aqui não dá certo, não adianta, você está indo por caminho errado. Falei, seu final você vai ser mandado embora, eu falava pro cara, do jeito que você está indo. Mas era muito legal a gente sentir a dor que o cara estava sentindo, né? E mostrar também para eles, porque às vezes o cara está olhando aqui e ele está achando que só existe aquela dor. E aí você começa a mostrar que o mundo é muito maior e um pouquinho mais complexo, né? Não é simplesmente eu mexer esse peão, falar para ele, beleza, eu vou resolver o seu problema, mas eu vou causar problema para toda essa turma aqui. Ah, pois é. Então, por isso que às vezes não é mexido isso aqui, né? Isso aqui vai ser mexido, mas primeiro a gente tem que ajeitar esse caminho para depois mexer nesse. Não adianta querer só agradar o seu, né? Porque daí você põe ele no mesmo aspecto do que o político. Porque aquilo que você falou, a gente não é só o político que não pode fazer coisa, é eu não ir lá na fila e roubar o lugar do cara que está na minha frente, né? Eu estar no trânsito, eu cortar caminho, né? Eu querer sacanear o próximo. Então essas atitudes vão transformando quem é. Eu falo que a política é um retrato do que a gente é como... E dói, eu falo para as pessoas, claro que dói. Eu falo, mas olha para o lado. Né? Como é que a gente olha algumas cidades que a gente fala assim, pô, essas cidades são transformadoras, são bonitas? Porque os dois agentes estão trabalhando junto, o agente público e o agente privado, né? Na mesma pegada, no mesmo pensamento. E eu deixo a provocativa aqui para todo mundo. Comece fazendo o básico. Varra à frente da sua casa. Né? É uma atitude simples, mas ela é transformadora. Né? Na segurança a gente tem aquele ditado que é a janela quebrada, né? Então eu não quero que a minha cidade seja uma bagunça, meu bairro não seja. Cara, não deixe uma bagunça, né? A violência ela vem atraída pela bagunça e não ao contrário, né? Um bairro bonito e organizado, pode ter certeza, vai ser difícil ter problema, né? Porque todo mundo está cuidando, não é só o agente público que está cuidando, a sociedade tem que ajudar a cuidar, né? É um dever do Estado a segurança, mas é uma obrigação de todos nós cuidar da segurança, né? Não existe milagre, né, Jorge? Às vezes o pessoal olha e acha que a política vai fazer milagre. Não. O político, ele é o cara que vai puxar, que vai levar, mas se a gente não tiver o efeito da população junto, ajudando a transformar, a gente não chega em lugar nenhum, né? A hora que você quer transformar alguma coisa, se você não tiver a população junto te dando impulso, esquece. A ideia ela vai morrer. Né? A gente precisa das pessoas participando de forma efetiva, né, da política. Não obrigatoriamente saindo às vezes como candidato, mas estar envolvido para entender esse mundo e poder atacar de uma forma saudável, né? Eu acho que o Bolsonaro ele deu uma provocada muito grande nisso nas pessoas, né? As pessoas eu acho que estavam adormecidas e eu acho que o grande efeito do Bolsonaro que eu vejo, ele provocou as pessoas, né? De falar assim, não adianta só você ficar falando, você tem que se mexer, né? Então, e para mim um dos grandes prêmios do Bolsonaro, ele conseguiu fazer o que a esquerda jamais conseguiu fazer, criar lideranças, né? O Bolsonaro criou um monte de filho no bom sentido de liderança.
e a esquerda morreu, né? Ela morreu num personagem e eles não conseguem criar outro, né? Eles não conseguiram ter esse desenho. E aí é uma provocativa que eu quero te perguntar, como é que você vê esse cenário aí de 2026, já que a gente está falando de eleição? O que você enxerga aí com o seu olhar? Você é um cara que anda, escuta as pessoas, né? Uhum. Mas eu quero pegar um gancho também, porque você falou algo bem importante. E eu gostei muito de ouvir, Carrara, de você. Eu já, pelo que eu te conheço, eu já percebi e sinto isso. Mas você falou algo que é muito nobre do ser humano e fico muito feliz que você tem isso na tua essência, que é a empatia. A essência, a síntese da empatia é essa capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Né? E quando você fala o que tu falou, isso é uma das maiores virtudes, né? É o ser humano ter empatia, o ser humano ter essa preocupação de fazer a regulamentação fundiária para a pessoa ter dignidade, para ter a sua escritura, o seu lote, poder vender, transferir para a família, para os herdeiros poderem ter aquilo documentado. Isso é empatia, né? Isso falta muito para o político, falta muito para a sociedade, essa empatia, sentir a dor do outro, né? E as pessoas também confundem muito, quando é o bem público ou o dinheiro público como se não tivesse dono. Ô, bicho, o dinheiro público e o bem público é teu, é do contribuinte. Então, você tem que cuidar da tua propriedade, você tem que cuidar ali na frente da tua calçada, você tem que limpar a rua, você tem que cuidar do ponto de ônibus, tem que cuidar da creche, da escola, ajuda a cuidar. Final de semana, o teu filho estuda lá, tu vê que tem problema na calha, tem goteira, tem problema de pintura, vai lá, se tu é pintor, ajuda a pintar lá, a salinha de aula do teu filho, é o teu filho que estuda lá, porque é um bem público, não tem dono aquilo lá, você é dono, o contribuinte é dono. Então, a gente tem essa imagem equivocada, como se o dinheiro público, como que não tem nada a ver com aquilo, a rua não tem nada a ver. Tem a ver, sim, faça a tua parte também, né, como cidadão. Isso que você colocou, parabéns, isso que tu colocou é muito bom e ajuda a melhorar a nossa comunidade, a nossa sociedade e a nossa cidade, né? Então, isso é bom demais. Veja, sobre o cenário de 2026, eu costumo dizer, agora é véspera, eu sempre gostei de bastidores de eleição, agora nós estamos na véspera da janela partidária, onde está definindo as candidaturas de deputados estaduais, federais e todos as outras lideranças que vão disputar outros cargos, tem que estar filiado num partido até o dia 3 de abril. Então, esse período agora de março e abril, final de fevereiro e março, vai ferver, muita coisa vai acontecer, né? Então, as pessoas vão migrando de um partido para o outro, vão escolhendo o partido, ou vão se licenciando das entidades, órgãos e cargos que ocupam para estarem aptas para disputar a eleição a partir de julho, né? Que agora nós estamos nas pré-candidaturas ainda, né? Então, daí de 3 de abril até 3 de agosto, que é as convenções partidárias, encerra no dia 3 de agosto, muita água vai rolar ainda. Então, eu sugiro para as lideranças partidárias, políticas, tomarem muito, comer uma sopinha, uma canja, né? Tomarem uma maracujina, um chazinho, para não se estressar, porque até lá muita coisa pode acontecer. Sim. As eleições estaduais sempre depende das eleições nacionais. Então, é claro que as decisões nacionais de candidaturas a presidente vão interferir nas eleições estaduais aqui de governador, de senador e tudo. Né? Então, o partido A está com o partido B lá na frente, o partido B pode estar com o partido C. Então, muita coisa ainda acontece e é quase que diário esses acontecimentos. Então, por experiências, eu estou com 63 anos, por experiências de outras eleições, então não vamos se estressar. Não vamos se estressar, muita água vai rolar ainda. Hoje, o cenário que nós temos
hoje o cenário que nós temos mais palpável, né, é a reeleição do presidente Lula, né, salvo um acidente, alguma coisa, é a reeleição do presidente Lula, e é a eleição do Flávio, filho que foi escolhido pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, esse é o cenário assim, mais palpável que nós temos hoje. Mas, como eu disse, dia 3 de abril pode ser outro cenário, mas com certeza em junho nós vamos ter outros cenários, em julho, aliás, nós vamos ter outros cenários confirmando essas candidaturas e acrescentando outras candidaturas, ou deixando só essas duas, ou alguma dessas duas não acontecer lá em julho, final de julho. E para senador aqui em Santa Catarina também tem bastante polêmica, a gente tem que aguardar. Então a sugestão é essa mesmo, não tem nada definido, nada definido. Nós podemos ainda ver muita mudança ainda no cenário estadual e nacional, né? Eu penso, né, aqui em Santa Catarina, o governador Jorginho é candidato à reeleição, salvo um acidente, né? Ele está trabalhando muito, está conduzindo bem. Agora teve essa parceria do prefeito Adriano, serviço dele, né? Então, isso vai nos ajudar bastante na reeleição. Eu que sou, né, então, amigo e torcedor, e não só pela pessoa, pelo CPF do governador Jorginho, mas é por tudo que ele está fazendo, que a gente passaria aqui horas falando sobre o que ele está fazendo, né? Eu ando muito no estado e eu vejo tantas obras que ele está fazendo, transformando as rodovias estaduais, transformando os municípios através do Estrada Boa Rural, através de convênios lá nos municípios. Não tem município de Santa Catarina, de Itapuá, aliás, de Itapuá a São Miguel do Oeste, de Porto União a Passo de Torres, não tem o município de Santa Catarina que não tem no mínimo 4, 5 obras do governo do estado lá no município, né? Aqui em Joinville mesmo é um absurdo de obras, é um absurdo não, é merecido, né? Pelo que produz, pela economia pujante. Quantas obras tem aqui do governador Jorginho? Isso ajudou muito o Adriano optar de ser vice do governador, por causa disso que o Adriano sempre dizia, e olha que o Luiz Henrique foi um dos grandes governadores que Santa Catarina teve, adorava ele, adora a senadora Ivete, mas o Adriano disse que o Jorginho está ajudando mais Joinville do que quando o Luiz Henrique. Claro, é outra época, tem mais dinheiro, mais recurso, né? Mas o Luiz Henrique fez muito por Santa Catarina e por Joinville. Não é demérito do Luiz Henrique, não, pelo contrário, né? Ninguém está, ele está num nível muito elevado em Santa Catarina como liderança política, como um dos grandes políticos de Santa Catarina e do Brasil, mas o governador Jorginho está fazendo mais porque é outra época e ele tem esse olhar empático, ele fez o dever de casa, economizou e agora tem bastante recurso para investir nas cidades. Então, em todas as áreas ele está investindo, como nós falamos, zerou a fila da saúde, universidade gratuita, nova rodovia, tantas rodovias está fazendo e assim por diante. Então, por si só, ele, com todo respeito às outras candidaturas, ele merece a reeleição. Ele merece ficar mais 4 anos, né, fazendo as entregas que está fazendo por toda Santa Catarina. Eu torço e esperamos ter uma grande eleição. Mas eleição só se ganha quando abre as urnas. Nós temos que trabalhar bastante. Por melhor que esteja, a gente tem que trabalhar bastante. Quem vai estar no projeto do governador Jorginho, da reeleição, a gente tem que trabalhar bastante para confirmar lá na urna, no dia 4 de outubro, no domingo, quando abrir às 17 horas, né, o governador Jorginho reeleito. Você sabe que o governador Jorginho, ainda como senador, ele teve uma participação muito grande sobre um assunto que aconteceu no mercado imobiliário. Estourou um decreto que a gente chamou de decreto bomba, que extinguia os conselhos de classe. Passou a despercebido do governo e foi feito o decreto. E aí eu estava num evento em Foz do Iguaçu com grandes lideranças do mercado imobiliário brasileiro, e caiu que nem literalmente uma bomba. E aí eu entrei em contato com o senador, na época, Jorginho Melo, e passei para ele a preocupação do que estava acontecendo. Eu falei, e era um ano político, eu falei, a influência disso é muito forte.
do que está acontecendo, e passei, e foi a primeira vez na história que um decreto com menos de 24 horas foi derrubado. Então, assim, com uma mão forte do Jorginho, dando atenção para o mercado imobiliário. Né? Eu sou obrigado a falar porque e quando você fala assim, lembrou do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, ele tinha esse dom de atender, você entrava em contato com ele e conversava com ele, e ele sempre achava um caminho. E o Jorginho também tem esse dom, né? Ele é um cara que eu sempre tive muita facilidade de falar com ele, né? Nunca, Jorginho, precisava disso aqui, ele atendia sempre ali com facilidade. A minha ida, quando eu fui para o PL, antes de ir para o Republicanos, foi através da mão dele, né? Ele que me filiou, a filiação literalmente foi pelo senador Jorginho Melo, né? Que ele logo em seguida foi ser governador, ajudei no projeto dele de ser governador, e ele que fez a minha filiação partidária, muito isso, entendendo, escutando, e eu acho que essa é a grande magia do político, né? Ele conseguir escutar a população, entender o ensejo e trazer o resultado, né? E está no partido dele, porque o Republicanos é dele, né? Sim. Nós temos que ter juízo, né? Sim, porque ele que é o dono. Não, e recebi assim, muito feliz, né? Com o seu convite para ir para o Republicanos, e com certeza, né? Fui por conta desse projeto em conjunto com o Jorginho, né? Muito isso que você falou, a gente que acompanha a política vê o que o Jorginho está fazendo. Ele não fica falando, né? Ele está fazendo, né? Fazendo com muita eficiência, sem se preocupar com briguinha partidária, reúne, vamos fazer junto, vamos trazer, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial que eu vejo do Jorginho, né? Ele conseguir trazer todo mundo para o projeto, né? Então, se você vê assim, uma Lesc funcionando redonda, né? É porque ele colocou todo mundo, mostrou o projeto para todo mundo, e as pessoas compram esse projeto e levam junto com eles. Mas tu sabe, o Gabriel, por causa disso que é importante, você que o governador tem essa amizade e estima por você, né? Então, e a gente está nesse projeto de reeleição, a importância que eu vejo para o setor hoje, porque o setor imobiliário hoje é uma das matrizes econômicas de Santa Catarina. Sim. Tem muitos municípios que é a economia principal, muitos municípios que é a economia principal. E isso passa por onde? Passa por vocês, pelo setor dos corretores, né? Então, a importância de vocês, eu acho muito inteligente da parte do segmento imobiliário, vocês terem um representante na Assembleia. Vocês terem um representante. E não porque é você, não porque você é pré-candidato, mas pela tua empatia em ajudar, a tua vontade de servir, de ajudar, tu já procura ajudar muito o setor. Imagina você como deputado estadual, o quanto que você pode ajudar, né? E eu acho que o representante tem que ser essa pessoa que tem empatia, essa pessoa que tem vontade, que quer ajudar, que é o mandato para servir, que é o mandato para ajudar o setor, para ajudar os corretores, para defender essa bandeira do setor. E tantas outras bandeiras que tem constantemente para defender, essa briga cartorial que muitas vezes tem, né? Então isso é importante. Imagina o Carrara sendo deputado estadual. Se hoje já faz, se hoje já batalha, se hoje já incomoda, né? Incomoda os adversários, no caso, né, do setor. Imagina você com o mandato, com os pares lá, você com o diálogo, que dialoga com todos, dialoga com o judiciário, dialoga com o governo do estado, dialoga com os pares deputados, o quanto que você vai poder ajudar. O quanto que você vai poder ajudar. Não tem dúvida nenhuma. É importante essa conversa, essa comunicação de vocês e o setor imobiliário entender de uma vez por todas, né, que é importante eles terem um representante também. As igrejas têm seu representante, a Celesc tem seu representante, os cartórios têm seu representante. Por que não? Por que não o setor imobiliário ter, os corretores ter o seu representante? Tantos corretores que tem no estado de Santa Catarina. É só se unir, porque mais do que nunca, porque algumas vezes fica mendigando ajuda. Fica mendigando ajuda, mas nada como ter um representante político do meio,
Nada como. Por mais que o Jorge queira ajudar vocês, ele não tem a dor, ele não sabe a dor de vocês. Quer dizer, não precisa o Gabriel, você, Gabriel, eleito deputado, não precisa os corretores te procurar, porque você vai procurar eles, você sabe qual é a dor deles, né? Não só isso, você sabe a dor dos vigilantes, você sabe a dor do setor de segurança. Quer dizer, esses dois setores vão estar muito bem representados por alguém deles, alguém que sente a dor deles, que enxerga como eles, que escuta e ouve como eles, né? Então, isso é muito importante. Não tenho dúvida nenhuma que vocês têm que trabalhar isso no convencimento, na conversa com os associados de vocês, para que pessoa como você esteja lá representando eles, não tem dúvida nenhuma. Quem vai ganhar muito é o setor, mas Santa Catarina também vai ganhar muito, Santa Catarina também vai ganhar muito e o Brasil vai ganhar muito. Você sabe que por essas andanças aí no estado, Jorge, a gente passa e conversa com muitos prefeitos, né? Por conta de dores locais, dos corretores locais, a gente, como entidade, vai lá conversar. E eu venho falando muito com os prefeitos que o mercado imobiliário vai ser o principal setor de sobrevivência das prefeituras. Porque com a reforma tributária, o dinheiro na mão da prefeitura vai vir basicamente de dois lugares, ITBI e IPTU. Então, nós estamos falando de mercado imobiliário. Então, as prefeituras que tiverem o mercado imobiliário alinhado, elas vão sobreviver, porque o restante vai depender daquele dinheiro que vai agora para Brasília e vai voltar, né? Mas aquele dinheiro quentinho, né, que a gente fala, cai na conta, é o ITBI. O ITBI, ele é o imposto... Que é desvinculado. Que é desvinculado, né? E é o dinheiro quente, né? Eu lembro que uma vez eu fazendo uma negociação, era dia 20 de dezembro, e eu sabia que a prefeitura estava sem caixa para pagar os funcionários. E aí eu sempre sou um cara do rito normal, né? Eu fui lá no protocolo, abri o ITBI, e aí o pessoal, a moça lá do ITBI, final do ano, já não, com muita vontade, e aí eu falei, olha, eu precisava tirar essa guia antes da virada do ano, né? Daí ela falou, não, mas daí o cara que faz a avaliação, só ano que vem. Eu falei, não dá. Eu falei, vocês vão voltar de férias dia 10 de dezembro, dia 10 de janeiro? Eu falei, nesse meio tempo o cara desiste de comprar, né? O mercado ele é muito quente. Eu falei, não tem como outra pessoa ir sem ser essa? Não tem. Eu falei, bem, saí de lá, fui lá falar com o prefeito, né? Falei, prefeito, era uma área grande, né? A gente, só o valor da guia de TBI não era um valor qualquer, né? Pagava boa parte da folha. Eu falei, olha, eu tenho isso daqui, né? Se tiver depois algum desajuste, que se cobre da pessoa, não vai se negar, né? Não estou se negando isso. Daí ele falou, não, já vou falar. Aí ligou para a pessoa, né? E aí eu desci novamente, peguei fila, porque eu sou muito assim, sabe, Jorge? Peguei fila, novamente, esperei. Aí chamei a pessoa, falei, teria dela? Não, eu vou abrir uma brecha, a gente vai conseguir atender. Falei, muito obrigado, né? Mas não precisaria disso, né? Quer dizer, você queria pagar e eles não queriam receber. Não queriam receber, né? Ia impactar diretamente ela, porque a prefeitura não tinha caixa. Né? E aí, isso mostra a importância do ITBI e a importância do mercado imobiliário. Nós estamos indo para uma reforma tributária que o prefeito que não olhar para o mercado imobiliário, ele vai ficar de fora. Ele vai ficar de fora. Uma prefeitura que nem Balneário, como Itapema, está navegando no mar, só dando um exemplo. Mas se a gente pegar outras prefeituras que já estão se desenhando para isso, nós vamos aí longe. Então, os prefeitos têm que olhar para o mercado imobiliário, têm que olhar para os corretores com carinho, porque eles que vão ajudar a alimentar as prefeituras. Então, é muito esse meu olhar amplo de entender o que está acontecendo, e muita gente ainda não entendeu o que vai ser essa reforma, né? Eu venho estudando, eu digo que quanto mais estudo, menos eu sei, viu, Jorge? Porque eu estudo, e eu chego à conclusão que eu não sei de nada, né? Brincadeiras à parte, porque é um negócio muito complexo, né? E observo, semana passada ainda eu tive uma reunião, um almoço-reunião, que a gente faz muito lá em Brasília, né? Com o Barreirinha, Robson Barreirinha, que é o secretário nacional da Receita Federal. Veja que a Receita já começou a transição, dia 1º de janeiro de 2026. É importante quem está nos ouvindo, nos assistindo. E é importante você levar para
para as pessoas, você que tem essa conexão. Em janeiro de 2027, já começa a valer a nova reforma tributária. Então, esse ano é de mais importante que as empresas, que toda a sociedade, que os corretores, as construtoras, as prefeituras, todo o setor econômico, o setor produtivo, se interem bem. Pensam, hoje no YouTube já tem muita informação, né, tudo, né, na internet aqui, no Google, tu pede, tem muita informação, no chat GPT, né, tem bastante informação. É importante entender bem essa nova reforma tributária, porque é como você está falando, muita gente que não entender vai ficar de fora, muitas prefeituras que não entender vão ter dificuldade. Então, nós temos agora só temos mais 10 meses. O mês que vem é só mais 9. Daqui, quando a gente vê, tem Copa do Mundo, tem eleições, já passou o ano. Então, entender, interpretar bem para a gente sair na frente, mas a reforma tributária vai criar muitas oportunidades também. Oportunidades para quem? Para quem entender bem ela, para quem interpretar bem ela, né? Então, é interessante você abordar isso, vale a pena. Não, é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o ano retrasado, eu já venho conversando. Fui muito a Brasília para entender antes, né? Ajudamos a categoria que a gente... Eu não quero esquecer o que eu quero te falar. O Barreirinha me falou falou para nós semana passada, a Receita Federal tem consultores para orientar nesse sentido. Tá? Então, de repente, você poderia marcar uma audiência com algum consultor da Receita Federal, tá entendendo? Para tirar mais algumas dúvidas de vocês. Talvez até pode trazer ou levar uma comissão lá, ou trazer numa reunião ampla de vocês aí, um consultor da Receita, é gratuito. Né, que eles estão disponibilizando, são centenas de corretores para cada setor. Setor imobiliário para o setor do comércio outro, para o setor da indústria outro, para todos os setores da madeireira, coisa e tal, para todos os setores eles têm consultores, é interessante. Não, ótimo, não, vou procurar porque é interessante, porque a gente está trazendo muito, a gente como entidade crescer, a gente está trazendo muitas pessoas para falar sobre esse tema, né? Então, contadores, advogados, né? Para a gente conseguir. A gente veio fazendo caminho, acho que há uns 3 anos, onde a gente brigou para criar o fator redutor, né? Então, no mercado imobiliário, a gente conseguiu tanto fator redutor para alocação quanto para intermediação, os dois. E aí a gente explicando como é que vai funcionar isso daí na prática, né? Porque a grande dúvida ainda é saber qual que vai ser o número desse imposto. A gente imagina que vai ser 28, né? Daí eu tenho um fator redutor de 70, fica bom. Tá, mas e se o imposto for 40? Né? Então, eu acho que essa é a grande dúvida, mas bom você dar esse caminho aí. Eu vou procurar sim, deputado. Gostei bastante. Se precisar até, a gente pode ajudar para vocês lá na Receita, né? Mas perfeito. Eu acho que vale a pena essa auricular lá com os consultores, tá? Sim. A tarifa, a alíquota vai ficar menos de 28. Ótimo. Ela pode até baixar bastante, tá? Que bom. Pode até baixar bastante, porque vai diminuir muito a sonegação, né? Isso. Vai diminuir muito a sonegação, é onde a Receita vai ter uma possibilidade, talvez, de reduzir bastante a alíquota. Você sabe que eu falo que, para mim, um dos grandes marcos é a história do MEI, né? O MEI, para mim, ele tirou muita gente desse limbo, né, de sonegação. Quando você cria o MEI, você traz as pessoas, é isso que eu penso sobre quando a gente pensa em política tributária, para mim é muito isso. A gente tem que simplificar para trazer a pessoa. Porque senão acontece ao contrário, é uma conversa muito que eu tenho assim com a turma do cartório, né? A gente não pode criar algo custoso, porque o algo custoso o cara vai para o irregular. Pelo contrário, tem que criar um negócio, porque o Brasil já tem volume. Nós não estamos falando do Brasil de 50 anos atrás. Hoje o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, então o nosso volume sempre é muito grande. O pouquinho que a gente cobre, no bom sentido, no volume de Brasil, ele é muito grande, né? Então, eu fico feliz de saber essa notícia, porque o meu pensamento é muito isso, né? Eu acho que as pessoas têm que ir para o caminho de se regularizar, só que elas vão se regularizar
se valer mais a pena estar regular do que estar irregular, né? O professor Barroso, ele dizia assim, a vida é feita de incentivos e riscos. Se você tem a percepção de que você corre risco, que você pode ser punido, você acaba sendo honesto, você acaba indo para a legalidade. Então, o que o poder público tem que dar é condição de a pessoa ir para a legalidade, né? Ir para a legalidade. E hoje, com essa manicômio tributário que nós temos, e hoje com a carga tributária que nós temos, é lógico que quem puder vai sonegar. Sim. Sonegar, né? Ninguém precisa ser hipócrita, né? Claro que sonega mais por sobrevivência e necessidade. Não por vontade, não. Por sobrevivência e necessidade. Então, com a reforma tributária, outra coisa boa que aconteceu no país, da mesma forma que a isenção do imposto de renda, é a reforma tributária. A reforma tributária vai transformar o nosso país, nós vamos ficar mais competitivos, né? E vamos ter ganhos reais, todo mundo vai ganhar mais, os municípios vão ganhar mais, todo mundo vai ganhar mais, todo mundo vai pagar menos, não tenho dúvida nenhuma. Então, é uma coisa muito boa que está acontecendo e aconteceu. Você sabe que em sala de aula, eu exemplificava muitas coisas, né? Quando o pessoal começou a falar sobre caixa 2, né? Daí eu falei assim, sabia que a maioria das pessoas fazem caixa 2? Eu falei, pois é, o cara do mercadinho, que você vai lá comprar, onde você não tira a nota fiscal e você paga ele e não perde nota fiscal, eu falei, como é que ele comprova esse dinheiro? Não, ele não comprova. Então ele está fazendo um caixa 2. Porque o caixa 1 é o que tem nota. Exatamente. Então, porque daí a pessoa elas têm tendência a distanciar do assunto, né? O pessoal lá faz caixa 2. Não. Você aqui no seu dia a dia você também está fazendo. A partir do momento que você está sonegando imposto, você está criando um caixa 2. Né? Então, se a gente não quer que isso aconteça, nós temos que colocar tudo em dia. Né? E a reforma tributária, como é tributado no consumo, aí vai melhorar bastante, né? Porque todo mundo vai querer receber a nota, né? Para abater daí o seu imposto, então vai ficar muito legal. Em São Paulo, eles criaram há muito tempo a nota fiscal paulista, que te dava pontuação. Eu lembro que eu morei em São Paulo, e eu tinha ano que eu não pagava IPVA. Eu tinha a pontuação, né? E aí a gente queria a nota, porque eu punha o meu CPF na nota, para me pontuar, para me conseguir desconto. Eu acho que tem ainda até, né? Tem. Vários estados copiaram. Isso. Mas não lembro quem que era o governador, não lembro realmente quem foi o governador. Mas eu lembro que ele criou e foi fantástico, tá? Eu acho que foi na época do Geraldo Alckmin. Pode Mário ser. Covas, foi lá atrás. Foi lá atrás. Mas foi bem legal. Foi depois. O Covas eu lembro que criou o Poupa Tempo, que também foi outro transformador, né? De aglutinar tudo num local só, você sai Serra, eu acho. Serra, pode ser. Mas eu sei que funcionava muito bem. Então, assim, é a história da simplificação, da gente trazer solução, né? Não vamos sonegar, né? Ao outro ponto, eu vou ajudar o contribuinte aqui, que é a ponta que sofre, né? A ponta que sofre é o contribuinte na ponta final, né? Sem dúvida nenhuma. Jorge, que bom bate-papo, dá vontade de ficar aqui a tarde toda conversando contigo. Obrigado de coração, parabéns pela sua trajetória, tenho certeza do seu caminho, né? Conte comigo, que eu acho que Santa Catarina precisa de pessoas assim como você, né? Com seriedade, né? Trabalhando com responsabilidade, com fala reta, sem curvinha, né? Eu sempre falo, sem fazer show, né? Simplesmente sendo objetivo naquilo que fala. Eu acho que é esse tipo de política que a gente procura, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho que você está fazendo nessa jornada aí, e esse ano aí você já corre bastante, eu acho que vai correr mais ainda, né? No bom sentido, né? Podendo conversar com os catarinenses, entendendo aí o que eles precisam. É sola de sapato, né, Carrara? Eu gosto muito porque quando eu faço esses meus roteiros, eu estou sempre aprendendo. Hoje, estando aqui com você, eu aprendi. Eu sempre digo que eu volto para casa com mais do que eu trago, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ouvir e escutar as pessoas, a gente aprende, né? Então, eu sou um eterno
aluno, estou sempre Sim. aprendendo. Eu vou nos municípios, eu ouço as experiências, eu vejo a beleza das cidades, então eu volto para casa assim com mais experiências para ir compartilhando, né? Eu sempre digo, menos ignorante, menos burro, né? Então é muito legal essas oportunidades. Eu só queria concluir também deixando uma notícia assim muito boa aqui para o nosso norte catarinense, para toda Santa Catarina, principalmente para você que pega a rodovia 101. Nós estamos na eminência, na sexta-feira nós vamos ter mais uma reunião com a NTT. Nós estamos, semana passada eu tive numa reunião no Tribunal de Contas da União, lá em Brasília, e no decorrer desse mês, então, nós concluímos alguns trabalhos, né? E no dia, eu acho que é no dia do aniversário de Joinville, um dia depois do aniversário de Joinville, dia 9 de março, dia 8 é o aniversário, né? Dia 9 de março, então, vai estar concluído todo o projeto da otimização da nova concessão da BR-101, de Garuva até Paulo Lopes, incluindo o Morro dos Cavalos. Todas as obras de melhorias, os novos acostamentos, as marginal, as novas faixas, os elevados, os viadutos, lá da BR-376 até Paulo Lopes, até o Morro dos Cavalos. Isso vai ajudar muito você que está sempre na estrada, tantos que estão nos assistindo, que pegam a Avenida 101, vão voltar a transitar numa rodovia federal, que hoje a gente não transita mais em rodovia federal. A BR-101 se transformou numa avenida, uma avenida ainda muito freada, né, que não flui. Então, todas as obras, tem mais de 116 obras que vão acontecer a partir de 2027. A concessão, o leilão, vai ser esse ano ainda, o leilão, e daí, então, essas obras já vão começar em 2027. Né? Então, estamos acompanhando há muitos anos, não só eu, mas outros colegas parlamentares também, é exemplo do Esperidião Amin, Pedro Cusai, que está sempre presente, senador Ivete está sempre presente, e outros parlamentares também, colegas parlamentares, mas nós, o Cobalcini, o Pedro e o Amin, estamos sempre, toda reunião a gente está lá, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério de Transportes, ou seja na NTT. Fizemos várias audiências públicas, inclusive aqui em Joinville, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, lá no oeste catarinense, porque envolve a BR-116 também, essa concessão, para a gente acompanhar bem e não deixar de fora a maioria das obras que a comunidade trouxe para nós como sugestão, né? Então, e nós estamos, então, muito contentes porque está avançando, estamos nos finalmente, então logo, logo nós já vamos ter a concessão da otimização, da melhoria da BR-101. Tá? Poxa, então, isso é uma notícia que boa notícia. Te agrada, né? Te agrada. Meu Deus. Porque é um sequestro de tempo andar na 101. Então, eu aproveito também para agradecer bastante, Gabriel, bastante essa oportunidade, desejar bastante sucesso, sabedoria para o setor, de fato, ter um representante seu lá na Assembleia. Conte comigo, espero te ver lá na Assembleia a partir de 2027, o que depender do nosso partido, do Republicanos, da minha pessoa, conte comigo, porque eu acho que, mais do que nunca, esse setor imobiliário, ele precisa ter, já está tarde, ele precisa ter um representante lá na Assembleia, basta, para isso, vocês estarem unidos, da mesma forma o setor de vigilante, estar unidos em torno de uma liderança como você, com as tuas qualidades, com a tua empatia e com a tua competência, não tem dúvida nenhuma. Você já faz um trabalho de deputado para o setor, mas com o poder do mandato você vai poder fazer muito mais. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus continue nos abençoando e estou à disposição, como servidor, como funcionário do povo catarinense. Muito obrigado. E você, que nos acompanhou até aqui, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!